Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo aqui o empresário, o advogado. Ele falou que ele é um empresário com AB. Não é pra chamar de doutor. Exatamente. Né? É isso aí. Seja bem-vindo, Heroldo Seco Júnior. Heroldo que foi nosso professor, né? Nosso professor. Nosso professor. Esse professor universitário, 7 anos de carreira universitária. Excelente professor. Obrigado. Na pós-graduação da DESG. Da DESG. Uhum. Nós Foi fizemos ótimo. a DESG. Fizemos a DESG. Fez a DESG também, Heroldo? Não, apenas fui convidado para ministrar 3 módulos lá. Módulos de logística e fronteiras. Era algo bem interessante. Porque hoje, quando nós vemos aí as viagens de Lula, né, os acordos construídos e o tarifaço de Trump, muita gente falando sobre globalização, sobre livre mercado e tal, sem conhecer, né, realmente o que é liberalismo econômico, sem conhecer o que são tarifas protecionistas. Isso está tudo dentro da OMC. Então, esses dias eu vi um membro do governo brasileiro falando de GATT, que é a antecessora ao OMC. Desculpa, gente, falta conhecimento. Então, como diz um grande amigo nosso, o Murbach, que foi meu professor de Direito, né? Quem não baixa a cabeça para ler, não pode levantar para debater. Nossa! Correção, velho. Tá? Meu Deus! Vamos lá. Heroldo, eu gosto sempre de fazer a pergunta e vamos até ser um pouco breve, porque o teu currículo é vasto. Uhum. Como é que você chegou até aqui? Como é que você decidiu ser empresário, advogado, ser um embaixador do mate nos países, em 27, 26 países você falou? 26 países. 26 países. Exato. E como é que você chegou até aqui? Eu sempre agradeço aos meus pais, porque os domingos na minha casa era lendo jornal e revistas, certo? Os domingos pela manhã o pai pegava a antiga Manchete. Quando morávamos no Rio Grande do Sul, a 0 hora, quando morávamos no Paraná, que a minha família veio para cá em 83, para Cascavel, então nós pegávamos a Gazeta, Gazeta Mercantil. Então o pai sempre incentivou a leitura e o desafio, certo? Então a partir desta construção em casa, nós nos tornamos seres inquietos. Tanto eu como meus irmãos, a gente sempre estava atrás do que fazer, do que construir. Né? Então, graças a isso, eu me tornei um ser inquieto. Trabalhei uma época no setor financeiro, num banco na área internacional. Resolvi, em 99, enveredar pela parte empresarial, onde me associei a convite com argentinos e taiwaneses, certo? Aqui em Cascavel, trazendo uma indústria do setor de plásticos para Cascavel. E daí para frente foi uma construção de oportunidades. O cavalo vai passando encilhado e você iria aproveitando ou... aquela coisa, ou às vezes a gente encilhava o cavalo que estava parado por outros, que é o caso do mate, né? O mate é uma indústria bicentenária no Brasil, tá? Que vive do extrativismo ainda, e nós fomos construindo com essa experiência internacional caminhos que hoje estão dando resultados, só que são caminhos que foram construídos com 15, 20 anos de trabalho. Nossa. Não é algo assim, você teve sorte. Não, a sorte é apenas reflexo de muito trabalho, né? Sim. Então hoje nós estamos construindo essas novas alternativas para o mate brasileiro e que felizmente já estão trazendo os primeiros resultados, mas o dinheiro ainda não entrou no bolso. Nossa, mas esse negócio de mate é bem interessante. A gente, pelo menos, tinha a percepção de que quem consumia muito mate era a nossa região, por causa do chimarrão e tal, não sei o quê. Mas o pessoal lá do Oriente Médio, eles são consumidores, assim... Você que viajou pra lá, né? Não, eu conversei... eu conversei com uma pessoa de lá uma vez, num evento, enfim, internacional que eu participei, e ela, acho que se não me engano, ela era do Irã. E assim, eles estão ali nos top 5 mais importadores de mate. Exatamente. Um negócio assim, e eles estão... porque essa cultura deles é muita questão do cheiro, do gosto, do chá. E também lá religião. É Porque é o seguinte, nos anos 20, houve um fluxo migratório muito grande de sírios para a Argentina. E quando eles retornaram para a Síria, passada a Primeira Guerra Mundial, eles levaram o hábito do chá. Entendeu? Então a questão é que o povo ali, também por uma questão religiosa, que não consome bebidas alcoólicas, e aí não tinha os conflitos com os países Irã, Iraque, que na época nem existiam, né? Então você tinha uma brecha com um produto ideal para aquele momento.
mudou-se o hábito de consumo e criou-se um consumo fornecido basicamente 90 e poucos % da Argentina. Então, entender o fluxo migratório, entender a transferência de culturas é muito interessante para se desenvolver novos negócios. Com a guerra da Síria, os sírios começaram a quê? Ir para a Europa. Então, abriram mais uma corrente de comércio por onde? Pela Espanha. Certo? Então, a Ásia e o Oriente Médio consomem muito chás. Só que você construir um novo mercado não é simples. É como eu dizer o seguinte para você também, fazer o seguinte desafio. O Brasil vai importar frango da China? Não vai. O chinês come muito frango. Só que não tem capacidade de produção, tem questão sanitária e tudo. Então, não é porque eles consomem chá que eles vão consumir chimarrão. Você tem que ler a cultura deles e adaptar o seu produto para as necessidades deles. Hoje nós lembramos, reforçamos que, como é que é conhecido o frango no Oriente Médio? Sadiá. Por que Sadiá? Porque a Sadia começou a exportar frango, das embalagens ficou o Sadiá. Então é isso que eles têm. Foi construído um mercado para atender as necessidades daqueles consumidores. Então eu aprendi há muito tempo numa palestra, né, que tem 2 maneiras de você ganhar dinheiro. Vendendo muito para quem tem baixa poder aquisitivo ou vendendo pouco para quem tem muito dinheiro, ou seja, né, rentabilidade ou escala. A outra maneira é você fazer uma leitura, né? Eu vou vender onde todo mundo já vende ou vou abrir um mercado onde ninguém ainda está? Eu gosto desse segundo mercado. Eu gosto do desafio de ir lá, introduzir o meu produto, apresentar os diferenciais e tentar ser o primeiro a vender naquele mercado específico. Lembra aquela história do cara que vendia sapato, né? Exato. Aí o cara foi lá num país lá, ninguém usava sapato, aí teve um vendedor que falou assim, cancela aí a encomenda de container de sapato porque ninguém usa sapato. E um segundo vendedor falou assim, triplica a quantidade de container para cá, porque ninguém usa sapato. Vai todo mundo usar sapato agora. Exatamente isso. Então são leituras que a experiência, a vivência, a troca de experiência nos traz, né? E eu tive a felicidade numa carreira aí que se iniciou em comércio internacional em 89, não é que eu tô velho, é que eu comecei muito cedo, com 18 anos já estava trabalhando na área internacional. Então hoje com 54 anos eu tenho um acúmulo muito grande de informações, de troca de experiências e nunca estamos satisfeitos com o que sabemos, sempre estamos indo atrás de mais informação. Heródoto, queria entrar na parte bem política agora. Vamos lá. Eu queria que a gente fizesse um exercício que a gente fosse federal, estadual, certo, para a gente poder chegar aqui na nossa Câmara de Vereadores e município para a gente poder falar sobre isso. Para a gente começar por aqui, eu acho que a gente vai ter assunto para muita coisa para poder falar aqui. Então vamos lá. Acho que a coisa que mais está se falando agora dentro dentro do nacional é a polêmica do INSS, desse desvio que foi descoberto. Primeiro, o que é esse desvio e o que aconteceu? De uma maneira bem técnica mesmo. Se nós formos construir uma história, nós vamos chegar em Fernando Henrique Cardoso, vamos passar por Collor, Temer, Bolsonaro e Lula. Certo? Então, se nós vamos construir um histórico, nós temos que voltar a todo esse tempo, porque lá está as origens dos descontos em folha de pagamento. O que ocorre, não há como negar, é que o PT, no seu estilo de governo, descobriu uma falha que lhe poderia render muito recursos, que foi o quê? Lá na MP 871, que foi apresentada por Bolsonaro, vamos restringir os descontos, vamos organizar essa bagunça que vem desde Fernando Collor de Mello. O que a turma da esquerda fez? Não, essa medida provisória 871 é prejudicial aos sindicatos. Vamos prorrogar a implantação e vamos flexibilizar os controles. Flexibilizou-se os controles, o que aconteceu? A boiada passou e saiu de 200 milhões de reais de descontos anos para 6 bilhões de reais. Então, se há culpados, os culpados vêm desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos esquecer quem criou o problema. Vamos resolver o problema? Sim. Como? Investigando, buscando os recursos de volta e colocando os responsáveis na cadeia. Perfeito. Simples assim. Então, no início, eu era contra uma CPMI do INSS. Porque a gente vê aí com o que está acontecendo essa semana na CPMI das bets, né, das apostas online, que as CPIs viraram o quê? Circo. Quem tem mais voz grita, quem tem mais plateia cria conflitos. Eu quero CPI que dê resultados. Então, se a CGU, se a Polícia Federal está apresentando os resultados e apresentando os culpados,
Não é necessário CPI. Ou CPMI, que junta Congresso, né, total. Agora, o que nós estamos vendo é uma tentativa de abafa, né, da esquerda como um todo. E estamos vendo também um acobertamento de algumas entidades que não estão sendo investigadas. Então, nesse momento, a CPMI se faz necessária. Porque nós não podemos mais acobertar crimes. E o que mais me decepciona nessa questão do INSS é que as entidades empresariais, que são basicamente as empresas que geram recursos para o INSS a partir da folha de pagamento. Sim. Você viu alguma participação delas nesse debate? Você viu alguma palavra de FIEP, FACIAP, Confederações Nacionais da Indústria pressionando as investigações dos deputados? O setor empresarial segue silente nessa situação do INSS. E é quem mais paga a conta do INSS. Exatamente. E a solução que estão apresentando agora, primeiro, aposentado, na sua grande maioria, não tem intimidade com celular. Então, o que o INSS fez? Criou um app que, você entra ali e você diz que você não tinha que débito. Gente, desculpa, eles vão usar como referência, olha, viu só de 6 milhões de desconto, somente 700 mil reclamaram. Eles vão usar isso como garantia para a sua incompetência. Porque é simplesmente pegar, 5 mil denúncias, 5 mil falsificações. Corta o plano. Corta, não precisa mais transferir para você, entidade sindical, entidade de classe. Não estão falando isso. Não, os idosos agora têm que entrar no app e fazer... Gente, desculpa, grande parte deles não sabe usar um aplicativo. E aí vem ministra da indústria, do pessoal vinculado ali, não, porque o governo vai devolver o dinheiro para os velhinhos, não tem problema nenhum, a gente vai arranjar. A conta vai ser nós de novo. Em 2 vezes, quer dizer, os culpados não vão devolver o dinheiro. Que loucura isso. Existe uma solução para esse INSS aí ser resolvido de uma maneira mais... Celery. A impressão que a gente tem é que o INSS é uma caixa preta, né? Sempre foi. Tipo assim, o que tem aí dentro? Peraí, isso aqui. Aí tem gente que fala que tem dinheiro, tem gente que fala que tá quebrado, tem gente que... Tipo assim, e aí? Não tá quebrado, mas vai quebrar. Essa é a segunda maior despesa do governo federal. Se é a segunda maior despesa do governo federal, deveria ter a segunda maior segurança do governo federal. Quer dizer, todos os processos deveriam ser analisados criteriosamente. Bolsonaro, reconheçamos, tentou fazer algo com a MP 871. Não conseguiu, porque o Congresso, principalmente defendido pelo setor da esquerda brasileira, falou, não, isso daí é prejudicial aos interesses do trabalhador, dos sindicatos, das confederações. E bloqueou. Quer dizer, empurraram com a barriga. Naquele momento, o Bolsonaro deveria ter falado o quê? Não, eu não vou sancionar com os cortes, vou devolver para vocês. Não, eles veio assim do Congresso? Então tá, vamos deixar a bomba estourar para frente, e estourou. Então faltou peito naquele momento para enfrentar o Congresso dizendo, olha, realmente não dá. Esse veto de vocês eu vou devolver, não pode ser feito dessa maneira. Faltou peito. É sincero isso. Tá? É uma pena isso. Então, o INSS, ele é uma caixa preta que está fundamentalmente construída dentro do DataPrev. O DataPrev, que é a empresa governamental que cuida dos sistemas do governo, está sucateado. Tem poucos recursos. Se tem poucos recursos sucateados e não tem um compliance bem aplicado, todo mundo tem senha para acessar aquilo lá. Ninguém sabe quem tem acesso aos dados classificados do INSS. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, acessa um banco de dados, transfere esse banco de dados para uma financeira, transfere esse banco de dados para alguma empresa que tem interesse e ela começa a mandar SMS e fazer operações ilegais em nome dos velhinhos. E a NPD não vai investigar isso porque é um próprio órgão do governo. Então, o âmago do problema do governo federal em termos de informações classificadas não está nos satélites, está na origem que é a DataPrev. O pessoal fala da DataPrev? Não fala. Por quê? Porque aquilo ali está maquinado. Mas eu acho estranho, cara, porque, por exemplo, você pega aí esses órgãos de tecnologia do governo, SERPRO, DataPrev. Certo. A princípio, a SERPRO eu acho que deve ter dinheiro a rodo para tocar, né? Porque é eles que fazem os sistemas da Receita Federal e tem um mega supercomputador lá para cruzar dados e tal. Mas é um pouco estranho essas empresas de tecnologia do governo que mexem com dados da população estar sucateadas. Estão aparelhadas, estão sucateadas. Porque se você pegar o seguinte, INSS,
É muito simples, você cria um blockchain, tá? E você vincula os dados dos cartórios com base nos dados do INSS, perfeito? Uhum. Faleceu uma pessoa, suspende o pagamento. Isso já está funcionando. Agora, você pega ali, olha, tem que mandar a assinatura de um velhinho para autorizar o débito. Não foi feito isso no INSS, é tão simples. Você vai lá e, essa autorização veio, a assinatura confere com essa parte? Não, não confere, então não libera. Não, o processo é manual. Certo? E essa situação de que eu recebo rotineiramente mensagens aí, você quer fazer um empréstimo, quer fazer não sei o quê? Sim. Agora, quando eu pego um caso da minha Tá família... velhinho, Heroto. eu tô com 54 anos, ainda não estou aposentado, faltam 2, 3 anos de contribuição ainda. Mas eu pego o caso da minha irmã, que solicitou aposentadoria e não saiu agora, depois de 3 anos por um problema jurídico. Tá? Na hora que ela entrou com o pedido de aposentadoria, na semana seguinte ela começou a receber empréstimos consignados. Como é que essa informação chegou para o agente financeiro? Por uma falha de segurança. Essa falha de segurança ela está vinculada ao INSS acesso aos dados ou ao Dataprev. Certo? Vamos investigar isso? Nunca ninguém fala disso. Então existe uma fragilidade institucional, e eu falo isso como analista de sistemas, de formação. Sim. Minha primeira graduação é ser analista de sistemas. Então eu vejo isso daí e falo, gente, tem tanto vazamento de informações aqui. Esse é um caso para a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, investigar. Será que ela vai investigar? Ela vai investigar, ela tem poder para investigar, ela consegue vencer as barreiras que têm institucionais para chegar no âmago da questão? Não tem. Certo? Então, eu acho que ela é uma agência que nem tem tanta força política ainda para poder fazer isso. Nenhuma agência no Brasil tem. A Anatel tem uma força política com relação às operadoras. A NPD não está bem consolidada historicamente, não tem experiência. Agências brasileiras foram uma criação de Fernando Henrique Cardoso para que ficasse ao lado do cidadão, né, para evitar o abuso das empresas e prestações de serviço. Se fosse um poder moderador. Exato. Assim. Foi aparelhada. Todas foram aparelhadas. Ah, sim. É cargo de indicação. Exatamente. Então, o que acontece às agências hoje? As que são bem aparelhadas têm recurso. As que não estão bem aparelhadas não têm recurso, não conseguem trabalhar. Elas estão mais ao lado do cidadão ou mais ao lado do empresário? Eu te falo como exportador, que sou há mais de 30 anos, tá? Agências que trabalham a questão do mercado internacional brasileiro dificilmente estão ao lado do empresário, do empreendedor. Estão mais ao lado do prestador de serviço. Tá aí. Tá? Vamos lá. Polêmico. Governo do Estado. Governo do Estado. Vamos lá para nossa pergunta do Governo do Estado. Ratinho tem feito, ao meu ver, como cidadão, um bom trabalho. Sim. Tem feito um trabalho coerente com aquilo. Acho que o Paraná tem muita coisa para melhorar. Perfeito. Mas a gente pegou alguns governadores aí que foram ruins para o nosso estado. E eu acho que o Ratinho aí vai estar encerrando o mandato dele no próximo ano, encerrando o mandato dele com uma resolução, uma alta aprovação e tudo mais, enfim, e se chancelando para algumas coisas. Eu tenho 2 perguntas para te fazer com relação a isso. Vamos o lá. Paraná é isso tudo mesmo, Certo. do que está se vendendo? E a segunda, como é que está esse desenho, como é que você está enxergando esse desenho para o próximo governador do estado? Vamos lá. Eu mordi a língua na carreira política de Ratinho Júnior. Quando eu vi Ratinho Júnior deputado estadual, eu olhei aquilo lá e falei assim, mas é um piá. Certo? Veio na corrente do seu pai. Só que belo político ele se tornou. Um político de coesão, um político de resultados, tá? Que trouxe o Paraná assim, para o cenário global. Nós temos o Paraná como uma vitrine para outros estados do Brasil. Já residi, vou com frequência a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul, apesar da situação envolvendo lá a catástrofe das enchentes, né, nós já víamos antes o Rio Grande do Sul sucateado. Sim. Não apresentava soluções. Lá, grande parte da receita do Estado vai para pagamento da folha de pagamento dos servidores públicos. Não tem capacidade de investimento. Tá? Santa Catarina, apesar de ser uma máquina, um estado pequeno, tem os seus problemas ali que não consegue desamarrar também. E Ratinho desamarrou o Paraná. Trouxe investimentos para o setor logístico, ainda temos a situação dos pedágios que está nos assustando, mas conseguiu apresentar o Paraná de forma global com muita competência, acreditou na Invest Paraná, que trouxe no primeiro governo dele muitos investimentos para o nosso estado, agora tem que ser melhor do que o anterior.
Tivemos aqui no Paraná uma questão de segurança melhorada. Então ele trouxe muitos resultados que sim o cacifam para algo maior. Tem a questão de DEB, né? Sim. Santa Catarina era primeiro lugar e agora Paraná educação é e tudo mais, né? Então, existe um problema nacional para um político que quer se alavancar realmente para o governo federal, para ser presidente, que é vencer a barreira do Espírito Santo. Ou seja, passou do Espírito Santo é outro Brasil, é Nordeste. Tá? Lá no Nordeste nós temos o Ratinho Pai muito forte. Nós temos o Ratinho Pai muito forte. Então, eu puxo para você 3 nomes. Ratinho Júnior, Zema e Caiado. Tá? Governador de Goiás, que faz um governo muito bom, principalmente na segurança, mas tem uma diferença muito grande com o Ratinho. Caiado não tem oposição, certo? Não existe esquerda em Goiás. Entendeu? Zema, administrador fenomenal. Ratinho, um político fenomenal. Aliás, o Zema consertou Minas Gerais de uma forma Exatamente. Tarcísio. Então, peraí, só para completar esses 3. Desses 3, eu sonho com 1 senador e 2 presidente e vice. Tá. Perfeito? Se dentre esses 3 eles fizerem um acerto, eles têm muito o que vencer a barreira do Espírito Santo. Minas Gerais é Nordeste. Se a gente pegar a parte norte de Minas Gerais, é muito próximo do Nordeste geográfica e culturalmente. Tá? Então, se nós pegarmos Ratinho Júnior e Zema e Caiado apoiando, gente, nós temos aí 8, 12, talvez 16 anos de crescimento exponencial do Brasil, repetindo a excelente gestão que Zema fez em Minas Gerais e que Ratinho, além da gestão, a questão política, porque o Zema está isolado politicamente. Sim. E Ratinho não, ele tem uma união, ele consegue aglutinar muito bem. Até porque o Ratão, como a gente chama, né? O Ratão traz muito isso para ele, né? Exato. Abre umas portas para ele que ele talvez não conseguiria abrir como um governador. E você falou de Tarcísio. Tarcísio, eu vou para São Paulo com uma certa frequência, eu vou agora de novo em junho para participar de outra feira internacional, tá? Então eu frequento São Paulo. E você frequentando São Paulo não é só frequentar ali a Paulista, a Augusta. Sim. Não é turistar. Não é turistar, é conviver com empresários de lá, tá? Então acontece que Tarcísio vem fazendo um bom governo? Vem. Vem arrumando alguns gargalos? Vem. E vem enfrentando uma esquerda muito pesada, que é o berço da esquerda, é São Paulo, né? O ABC paulista. Para a carreira de Tarcísio, eu acredito que um segundo mandato ajudaria o Brasil. Consolidação, né? Exatamente. Ajudaria o Brasil. Só que será que ele quer ajudar a consolidar o Brasil ou ele quer se tornar presidente por um ego? Sim, ele quer ser presidente do Brasil. Então, se ele fizer essa leitura que nós temos Ratinho, Zema e Caiado, que pode tirar ele do jogo para a presidência nos próximos 12 anos, ele virá como presidente. No lastro do Bolsonaro. Sim. Tem competência para isso? Tem. Certo? Tem competência, não vamos negar isso. Mas se for feito um jogo de estadista, e no Brasil nós precisamos de estadistas e não de políticos, né? A união desses 3, trazendo um senador com força para assumir o Senado, um presidente e um vice, e um governador de São Paulo como Tarcísio, gente, o Brasil ninguém segura. Nós vamos ter uma condição histórica para o nosso sair daquele negócio do Brasil é o país do futuro para transformá-lo no presente. Nós precisamos de estadistas coordenando o nosso Brasil. Então, esses 4 juntos podem mudar o Brasil para os próximos 50 anos. Só tem uma coisa que, como diria de Zanguanais, você combinou isso com o mercado? Exatamente, é isso aí. Porque vai ego, né? Então, o Caiado está em fim de mandato também? Ele está chegando nos 8 anos? Sim, ele precisa sair agora para ir para o Senado ou para a presidência da República. A gente acompanha a carreira do Caiado desde aqueles históricos debates, né, da redemocratização do Brasil, onde ele com 38 anos, se eu não me engano, enfrentava aquelas cobras criadas do passado. Então, é uma pessoa muito boa, um governador que dá resultados, experiente, mas para esse desafio que nós temos para o futuro do Brasil, eu vejo com melhores olhos a dupla Zema e Ratinho. Ratinho e Zema trariam uma questão mais de juventude, digamos, dinamismo, exato. Né? Eu só acho que o Partido Novo, ele ali com o Zema, o Partido Novo tem que fazer um trabalho melhor de aglutinação política. Me parece, claro, o Partido Novo nasceu
e durante uma boa parte da sua história, recente, mas da sua história, foi um partido muito, digamos assim, puro, entre aspas, no sentido, não me relaciono... Tentou no começo. Não me relaciono com outros partidos, é chapa única, vou sozinho, sou eu por eu mesmo aqui e tal. Não uso fundo, não uso recurso público, né, do fundo eleitoral, enfim. E aí, recentemente, o partido entendeu que, peraí, não... primeiro que nós precisamos de uma maior representatividade, né? Até porque em 2020, em Cascavel, foi feito todo um trabalho para a participação do Novo nas eleições e não participou... Eu saí do partido naquela época. E não participou por uma questão de política interna bem estranha, bem esquisita, né? Só que me parece que o partido fez algumas mudanças de liderança e agora tá vendo... Não, peraí, a gente vai governar e tem que governar com todo mundo. Então nós temos que conversar com esse povo, né? Não dá pra gente trabalhar sozinho. Estou trazendo a questão do Partido Novo por causa do Zema. O Zema, ele foi eleito no primeiro mandato ainda com essa visão institucional do Novo. Sozinho. E, assim, ainda com essa visão de eu vou trabalhar aqui e tal, vou fazer o que eu acho que tem que ser feito e é isso. Então, não existe uma coalizão do Novo ainda, não existe o Novo. Quando as pessoas criticam o Novo, apesar de eu ter saído do partido, não posso falar em nome do partido, nunca falei, né? Apesar de estar aqui na tentativa de criação do diretório, quando alguém critica falando assim, trazendo ainda, e falando, mas é do Amoedo. Gente, o Amoedo foi expulso do partido. Esquece, aquilo é página virada. Porque se você quiser falar mal deste período, nós temos que trazer que o PL tem um mensaleiro na presidência. Claro. Então, já que é para jogar pedra, aguente pedra na volta, certo? Os partidos políticos são feitos de políticos. Se nós falarmos do PT, olha quantos tesoureiros do PT foram envolvidos em corrupção com provas aí robustas, né? Então, se quer falar de um partido, fale de todos. Então, eu sou fã ainda e defensor da ideia de que, para eleições proporcionais, né, deputado e vereadores, voto distrital. Até mesmo em Cascavel. Divide não a cidade em bairros, mas em zonas, e cada zona elege o seu vereador. Divide o estado em zonas eleitorais, cada região é uma campanha mais barata, é uma campanha mais próxima do eleitor. E permite o recall, né? Exatamente. Então você tem assim, eu sou defensor dessa ideia. Segunda questão, eu sou contra fundo partidário. Partido tem que ser sustentado pelos seus partidários, né? E hoje nós distribuímos o quê? O pessoal fala do INSS, 6, 7, 90 bilhões de reais, mas quantos bilhões nós entregamos para os partidos políticos todo ano? Quando foi o fundo? Ano passado, 8? Se eu não me engano, foi 7 bilhões de reais, tá? E mais 5 bilhões na época de eleições. Então nós gastamos com os partidos políticos, que alguns defendem que, mas esse é o custo da democracia. Não, o custo da democracia é você sustentar o seu partido através de filiados, tá? E ok, vamos dar um pouquinho de verba para as campanhas. Tudo bem, vamos fazer dessa maneira? Fazemos, só que não no tamanho que é feito no Brasil. É um ralo sem fundo. Eu acho que a estrutura do fundo hoje é bem parecida com a questão de sindicato. Sim. Tem que obrigar a galera a contribuir, senão a instituição não vive. O partido político não vive. Mas aí por culpa de quem? Tem que criar benefícios para que o cara de fato faça parte e pague alguma coisa. Mas por culpa dos partidos terem se tornado empresas que pertencem muitas vezes a famílias, eu vou ter que pagar a conta? Não, desculpa. E esse assunto foi esquecido no Congresso. Na atual legislatura, que a gente achou que ia ser mais à direita. Não, simplesmente esqueceram. Inclusive aumentaram o valor de verbas aí dos fundos, né? Segunda questão, fim do foro privilegiado e fim Desculpa agora, foi fim do foro privilegiado e dos partidos, exatamente. Alguém fala mais sobre o fim do foro privilegiado? Não, ninguém fala mais. Saiu da pauta, né? Saiu da pauta dos partidos de direita. Saiu, simplesmente esqueceu-se isso. Então, enquanto nós não resolvermos essa parte na área política... Tá? Vamos ficar dependendo de partidos que, na sua grande maioria, pertencem a famílias, tá? Pertencem a um dono, tá? Principalmente na região centro-nordeste do Brasil. Tá? E aqui no sul a gente vai se degladiar. Não, porque o meu é melhor do que o seu, tal, e não se une.
Então, trazendo essa união do sul do Brasil, através de um governador como Ratinho Júnior, com alguém de Minas Gerais, que está próximo do Nordeste, e com alguém de Goiás, que fecha o cerco ali com Mato Grosso do Sul, pelas suas características, nós temos uma possibilidade muito grande de até ganhar no primeiro turno. Eu não vejo no Nordeste nenhuma pessoa hoje com força o suficiente para ser um vice-presidente ou cabeça de chave, tendo um viés direitista. Certo? Região do Amazonas, esquece, ali não vai sair, dificilmente vai sair alguém. Então, se nós não construirmos isso, o Novo vinha numa construção muito interessante, se perdeu, como você bem lembrou, em 2020, com uma mudança de estratégia que deixou os municípios que trabalharam muito a ver navios, foi o motivo que eu acabei saindo do partido, né? Mas eu não julgo este passado, eu julgo o presente. E no presente hoje, não há partido mais liberal na economia e conservador no social do que o Novo. Não existe. A grande pergunta que fica é: a direita está unida? Nunca. Não está. Não está. Porque a esquerda se uniu para eleger o Lula na última eleição. Não só no Lula, desculpa, mas a esquerda ensina muito a política brasileira no discurso. Se você abrir o perfil de todos os deputados e senadores da esquerda, na última semana, nos últimos 15 dias depois desse escândalo do INSS, todos eles falando a mesma coisa. A culpa é do Bolsonaro. Eles falam o mesmo idioma sempre. Eles têm uma rede interna de troca, né? Deve ter o grupo do WhatsApp, Movimento de Esquerda do Brasil. Entendeu? Eles são... Então, sai o videozinho pronto já. A esquerda no Brasil tem na sua coroa o PT. E tem abaixo dele os seus partidos satélites, certo? O PSOL e tantos outros aí. PCdoB e assim vai. Então, eles têm uma estrutura muito boa de união. Eles falam o mesmo idioma. É muito raro você ver uma dissidência opinativa dentro da esquerda brasileira. Já na direita, cada um quer salvar o seu. Você tira o Ciro, né? O Ciro Gomes sendo uma pequena dissidência, acho que é ali para tentar ganhar também um pouco mais de visibilidade via PDT. Mas a impressão que deu é que meio que, né? Tipo, não, vamos aqui pela mesma linha todo mundo, Ciro. Fica aí, né? Porra, tá atrapalhando aqui e tal. Mas, essa é uma dinastia que está na última geração. O Ciro Gomes, a família Gomes no Ceará, na região Nordeste ali, não está conseguindo criar descendentes. Assim como no Maranhão também não se criou descendentes, né? Da família do ex-presidente do Sarney, né? Morreu naquela geração ali. Então você vê que o mundo é cíclico, a política ela depende realmente de continuidade e algumas dessas continuidades estão sendo encerradas nessa geração. Pois é. Será que o Brasil sobrevive até a próxima? E quem que vai ser o próximo Lula, então, na sua opinião? Dentro do PT não tem. Dentro do PT, da esquerda hoje... Tem um cara que é carismático e tem muito apoio popular, é o Boulos. O Boulos é um cara... é porque assim, ó, pra quem é de direita... O Boulos é nichado, né? O Boulos é um cara... É nichado São Paulo. O Boulos é nichado. Porque assim, ó... É uma piada, né? Evidentemente, mas enquanto o Lula representava os trabalhadores, o Boulos não representa os trabalhadores. Não. Ele é muito nichado, concordo com você. Então, tipo assim, eles representam um movimento social do sem-teto lá, entendeu? E o Lula não, o Lula representava o Partido dos Trabalhadores, os trabalhadores. Você tem toda uma classe bastante... E é engraçado porque a direita tá, de alguma forma, ela tá conseguindo fazer com tipo o Nicolas Ferreira, tá tentando criar esses perfis liberais de direita que estão mais engajados aí. Só que não entregam resultados. Não. Essa é uma grande discussão que eu tenho, principalmente interna aí com amigos, né? Adianta ter 80 milhões de views, 160 milhões de curtidas e não entregar resultados? Você acaba ficando nichado. Você está ali falando para tua galera, você está sendo visto pelos seus eleitores, mas entrega resultado. Haroldo, mas é que o sistema é muito pesado. Desculpa. Milei na Argentina começou a governar com maioria ou não? Não. Ele era minoria. Ele teve que ir contra todos os governadores para implantar as suas regras lá no início. É só lembrar, 2 anos atrás, o que era Milei. Você pega Bakele, né, que lá de El Salvador, ele tinha maioria quando se elegeu? Não. Nunca. O que ele transformou o país? Foi meio goela abaixo. Exatamente. Então, para você mudar o sistema,
A regra é básica, permita usar uma linguagem popular, não pode ter o rabo preso. Se você tiver que defender o seu passado fazendo artimanhas no Congresso e no STF, o Brasil não vai ser corrigido. Não. Então, nós temos uma pessoa assim hoje no Brasil? Na direita? Na esquerda? Que tem esse perfil, não. Eu vejo assim. Eu diria que esse trio que eu te passei, certo? É o que mais se aproxima desse ideal. Candidato ideal nunca vai existir no Brasil nos próximos anos. Mas esses três têm um perfil já mais próximo do que seria necessário. A esquerda, que foi o que você me perguntou antes, né? Eu não vejo nenhuma pessoa com a visibilidade que Lula tem. Então, Lula saindo do PT, seja por idade avançada, seja daqui a alguns anos por falecimento, quem que vai dar continuidade ao PT? Vai começar tantas brigas internas como está sendo agora para a eleição do presidente, né, do PT, né, com Edinho correndo em paralelo com os interesses de Gleice e tudo mais, que eles vão se esfacelar. Esse negócio do PT, essas decisões internas aí, meu Deus do céu. É que as pessoas que estão fora, eles não imaginam que isso aconteça dentro do PT. Mas eles mesmos falam, né, que eles têm composições por células e as células quebram o cacete uma com a outra. Exato, mas depois quando saem para o público, saem com o mesmo discurso. São muito organizados, né? Isso tem que tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Tirar o chapéu mesmo. Vamos lá. Ratinho Júnior, Zema e Caiado. Os três são empresários. Sim. Tarcísio já vem do funcionalismo público e o Bolsonaro em si também vem do funcionalismo público, sim, né? Sim. Então acho que vai em encontro ao que você falou agora. Eu vejo 3 nomes, né? Ratinho Júnior, Zema e Caiado. E esses 3 representam um empresariado, talvez, que até então está bem silente, né? Tomara que comece a ter voz. Eu já fui secretário da SIC, já fui diretor da SIC para assuntos internacionais, já coordenei o PROCON durante 1 ano na SIC, então eu tenho uma história de entidade, né, dentro da FACIAP, o IPEX, que é um Instituto de Planejamento à Exportação, que hoje está em 8 estados, foi um trabalho que eu fiz para o setor durante 2 anos ali, então eu tenho um histórico associativista muito grande. Agradeço até, fui convidado para, nessa gestão que assume da SIC, assumirei como conselheiro também, represento a SIC no Conselho da Unioeste já há alguns anos, então eu tenho um trabalho associativismo que me permite dizer que as entidades empresariais nos últimos anos ou décadas perdeu o protagonismo, deixou o protagonismo totalmente para os empresários, para os políticos, perdão, tá? Então, quando que chegará a era do empresariado no Brasil? Quando que chegará? Um tiro no pé do governo federal essa semana, foi os Correios, novo débito, né? Mais 2,5 bilhões de prejuízo. Para os Correios, a solução é reduzir folha salarial, reduzir o salário das pessoas, quer dizer, vai ficar alguns anos sem aumento, você reduz a tua carga de trabalho, eu vou reduzir teu salário. Vai mandar gente e vamos embora. cortar férias por 2 anos. Enquanto eles estão no Congresso querendo discutir a redução da jornada 6x1, para todo mundo, eles estão fazendo o contrário nos Correios. Espera aí, a solução então de uma empresa quebrada não é corrigir os desvios, as aplicações, é reduzir o salário do trabalhador? É isso que eles querem dar o recado? Passou quase desapercebida essa informação. Mas enquanto um lado fala redução de jornada sem redução do salário, o governo propõe nos Correios redução da jornada com redução do salário. Que legal, né? É um contrassenso. É um contrassenso total. Só pra eu não pular a pergunta, próximo governador do estado do Paraná. Ixi, essa briga você vai ter que falar com grande, o Ratinho, né? Nem ele tem a resposta. Temos bons nomes, só que acho que internamente no governo do estado, por frequentar ali alguns círculos, né? Esse nome não existe ainda. Estaria entre 3 e 4 nomes. Tá? Até porque depende dessa conjuntura federal também, né? Então você acabou de falar das células do PT que se agafiam, eles se degladiam, né? É o que está acontecendo hoje no governo do estado. É o que está acontecendo hoje. Eu tenho certeza... O pau tá torando. Eu tenho certeza que o nome escolhido por Ratinho será o próximo governador do estado. Vou usar aqui o Gugu Bueno, né? Quando perguntaram para ele no show rural com o Pavel, né? Quem que é o próximo governador? Eu sei quem será o nome que Ratinho escolher. Não tem como evitar essa continuidade. A aprovação do Ratinho. Temos aí Sérgio Moro correndo lateralmente. Tá? Não sei se tem fôlego suficiente para chegar até o final. Andaram até falando aí, não sei se é verdade ou não, tá? Até me corrija se eu estiver errado, você tem liberdade para isso, mas colocaram até o Edson
né, presidente da FIEP aqui de Cascavel, como potencial candidato a vice. Edson Vasconcelos, né, ex-presidente da SIC, como vice de Moro. É um lado empresarial que ajudaria realmente a Moro, porque Moro não tem um viés administrativo. Não. Até porque hoje o vice-governador ele vem do Sistema S, né? Vem do Sistema S. Então o que acontece? Tem Moro ali correndo com as suas qualidades. Tá? Moro, infelizmente, quando entrou na política, entrou atravessado. Nós temos que reconhecer isso. Excelente juiz. Só foi escorraçado pelo STF por jogadas políticas, a gente sabe disso, né? Os colegas aí, advogados, quem atua na área tem suas contrários à atuação do Moro, mas era a pessoa certa no momento certo, com a equipe certa, tá? Que tomou as medidas que eram necessárias. Então, a questão tentou fazer alguma coisa, tentou. Né? Entrou... Desculpa só fazer um parênteses. E ele foi, a decisão dele, a sentença dele foi confirmada. Foi confirmado. No tribunal, no STJ. No STF. Não, ele foi confirmado em todas as instâncias. Até no STF. Depois mudaram. E foi no STF e eles não. É uma briga jurídica que tem muitos apaixonados dos dois lados, mas tecnicamente Lula deveria estar ainda condenado, preso, e nós deveríamos ter realmente eleições livres que não tivemos no Brasil. Mas a política a carreira política do Sérgio Moro, a impressão que eu tenho é que é um negócio bem cinzento, né? Sim, agora, ele começou realmente atravessado como ministro da Justiça do Brasil, tentou fazer as suas ações, encontrou uma barreira. Não vamos aprofundar no que seria essa barreira. Entrou como senador da República naquela confusão, porque ele realmente não tinha experiência, caiu no canto da sereia, foi para São Paulo, voltou para o Paraná e se elegeu como senador, ganhando de grandes nomes do Paraná. Começou a sua carreira como senador muito bem, se perdeu em um ou outro momento, mas qual que é o senador que não se perde? Qual que é? Todos os senadores ali têm seus pontos positivos e negativos. Agora, se eu fosse separar 5 grandes nomes no Senado brasileiro hoje pelos resultados que trazem, Moro está entre eles. Se nós analisarmos tecnicamente a atuação de Moro, nós podemos dizer que ele está entre os 5 melhores, mais atuantes senadores do Brasil. Não consegue mais exposição porque o sistema é bruto. O sistema é bruto. Então, antes de criticar Moro em certas atitudes que ele teve, que algumas são realmente objetos de crítica, tá? Vamos analisar o cenário completo? Esse cenário completo, ele entregou mais do que outros senadores do Paraná? Com certeza. Porque os outros 2 senadores do Paraná, pelo amor de Deus, né? Estão deixando a desejar faz muito tempo. Tá? Está faltando no Moro divulgar mais, então, esse trabalho. Não fala isso, que isso é estratégia do PT. O PT diz que a gente não entende o governo deles porque eles fazem pouca publicidade. Mas é que realmente nós temos uma barreira, né, cultural de ir atrás de informação. A gente segue aqueles que a gente gosta. Eu sigo todo mundo. Eu sigo todos os vereadores da Câmara de Cascavel. Certo? Independente se eu concorde com ele ou não, que eu quero saber o que ele está fazendo no meu quintal. Deputados estaduais, eu sigo uma grande parte deles, tanto do lado esquerdo como da direita, como o centrão. Porque eu construo a minha opinião. Eu não leio manchete de jornais e dali eu tiro uma conclusão. Eu aprofundo a pesquisa. Então isso é o que falta. E quando você aprofunda a pesquisa, você acabou de falar, Bolsonaro veio do setor público porque ele era militar. Você analisa a carreira de Bolsonaro como deputado, foi produtiva quase zero. Fez projetos basicamente para quê? Para proteger os interesses dos soldados. E era um excelente, o quê? Agitador de plateia. Ia para lá, falava o que o pessoal queria ouvir. Mas na carreira política dele, antes de ser presidente da República, o que ele produziu de fato? Cacifava-o para ser candidato a presidente ou era a pessoa do currículo certo no momento certo? Aliás, foi o agitador de plateia dele que ele acabou ganhando espaço e sendo alçado para até chegar à presidência da República. E era a alternativa que tinha. E aqueles que às vezes me criticam tal, por ter apoiado o Novo na eleição presidencial, meu voto no segundo turno foi para Bolsonaro. Bolsonaro é a minha escolha se do outro lado tiver a esquerda. Só que se eu tiver a opção no primeiro turno de debater ideias e apresentar aquilo que eu acho como correto, a democracia é isso. É você poder ter a liberdade de apoiar aquilo em que você confia mais. Por exceção, é a segundo turno. Por exceção, desculpa, mas esquerda nunca. Vamos lá. Vamos falar de Cascavel. Só quero fazer mais uma pergunta sobre o Estado. Parênteses da Secretaria
de turismo. A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Bom administrador, inegável. Podemos concordar ou não com todas as ações que ele tomou, mas é um bom administrador. Entregou a cidade numa crescente. Tá? É um excelente marqueteiro. E que o turismo do Paraná precisa é marketing. Perfeito. Turismo é marketing, ele está correto ali na posição. E terceiro, ele precisa de visibilidade para definir o que ele quer de carreira também. Eu costumo falar que na bandeira de Cascavel, um dos símbolos que está no nosso brasão da cidade de Cascavel é o rio Piquiri. E nós temos a maldição do Piquiri no oeste do Paraná. Os políticos são conhecidos até o Piquiri. E quem elege governador no estado do Paraná é Maringá, Ponta Grossa e Londrina, com Curitiba. Então, se você não conseguir ultrapassar o rio Piquiri, você não tem visibilidade para conseguir votos o suficientes para se tornar governador do estado. Ele está com uma chance magnífica, porque o turismo do Paraná é crescente nos últimos 10 anos, pelo menos. Os dois governos aqui do Ratinho Júnior vêm fazendo um trabalho magnífico. Além de crescente, pouco explorado. Pouco explorado, tá? Ele está levando para a Secretaria do Turismo a experiência dos territórios aqui de Cascavel, que foi positiva. Tá? Foi positivo. Então a gente espera aí que ele tenha uma definição mais proximamente aí do que é o seu futuro político. Ele pode sair candidato a governador? Pode. Tem cacife para isso? Tem. Tem visibilidade para isso? Aí eu coloco minhas dúvidas pelo Rio Piquiri. Pode sair candidato a vice-governador? Com certeza faria um excelente trabalho. Pode sair candidato a Senado? Também pode. Quem sabe o oeste do Paraná não se una em torno de um nome antes do Piquiri, né? Até Foz do Iguaçu. Nós temos potencial para eleger realmente um senador, tá? Só que ele vai enfrentar duas barreiras muito grandes, né? Deltan Dallagnol, que vem forte para o Senado. Mas agora são 2 vagas para o Senado. São 2 vagas para o Senado. 2 vagas para o Senado. Deltan Dallagnol e o possível retorno do ex-governador. É verdade. Álvaro Dias. Se Álvaro Dias e Deltan vierem, nós temos aí direita e visibilidade. E também tem o caso do Ratinho Júnior. Às vezes não consegue construir uma candidatura à presidência da República. O Senado é uma alternativa para ele. E aí ele vai priorizar. Você arrisca dar um pitaco aí no que vai acontecer com a carreira do Paranhos? Eu não arrisco. Ele tem potencial para todos esses cargos, tem potencial para ser um secretário de peso, certo? Mas o nosso amigo Paranhos, né, que modéstia à parte aqui, desculpe-me, né, falando em nome da mulher dele aqui agora, que físico que ele tá, né? Despertou a gente. Você ficou sabendo disso ou não? Ele postou um vídeo. Peraí, começa com o vídeo anterior. A esposa dele postando ele brincando com o cachorro no condomínio em que ele reside. Também essa não vi. Tal. Essa começa ali, vamos pegar a história. Tá? Então, licença a esposa dele, mas ela que começou essa história. Ela começou. Cara, ele é muito bom, cara. Porque aí o que ele fez? Aí ele postou um vídeo depois cozinhando. Sem camisa. Vou fazer. Aí a esposa dele disse: vai fazer uma janta. E aí teve um influenciador que fala de política, de direita, esquerda, não sei o que lá. Falou assim: gente, o que tem nessa água aí de Cascavel? Que até o prefeito dessa cidade é bonito. Então você vê, né? Mas ele é. Que faz. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha? Paranhos, desculpa. É marqueteiro. Marqueteiro, tá de parabéns. O governador Leite do Rio Grande do Sul fazia a campanha tomando chimarrão com camisa, sem camisa na frente do computador também, né? Então, mas Paranhos, ele tem potencial, competência, certo? Para disputar qualquer uma dessas vagas que a gente falou, mas dependendo da construção que for feita nacional, nada será depreciativo se ele sair a deputado federal. Menos do que deputado federal, não. Eu acho que é uma passagem natural também. Sim. Acho que é uma passagem Mas natural. ele gosta do contato com o povo. E o deputado federal não vai ter. E aí a síndrome do palanque que afeta muitos políticos, né? Sem palanque, sem estar ali, a pessoa fica tímida, ela começa a perder. Mas ele foi um vontade. bom deputado estadual, né? Sim, exato. Concorreu com um monte de gente, lá deputado federal. E o Frangão, você acha que volta? Difícil. Também acho difícil. Tá sumido, né? Sumido, não consegue se desvincular dessa pencha aí de ser um carreirista. É uma pessoa que trouxe muitos resultados para Cascavel, o Pecan que o diga, né? Sim. Então, realmente é uma pessoa que tem um histórico que foi interrompido e que para retornar vai custar muito caro, politicamente falando e financeiramente também. Então, se não tiver um apoio financeiro e político, né, aí fica difícil um retorno com sucesso. Posso partir para Cascavel? Vamos para Cascavel. Vamos lá. 2 pessoas que a gente entrevistou aqui.
o Edson de Souza. Perfeito. E o Fão. Nossa. E eu queria começar com eles. Primeiro que o Edson saiu nos jornais aí e chamou o presidente da Câmara de frouxo. Sim. Não o presidente da Câmara, o líder do governo. Líder do governo, perdão. Xavier. Me perdoa. O Tranquilo. líder de governo de frouxo. E o Fão, do jeito dele. O que tá acontecendo primeiro? Porque assim, ó, aí acho que aí a gente tá partindo para um momento onde tá parecendo que a Câmara de Vereadores de Cascavel tá parecendo uma rinha de galo. É isso mesmo? Qual que é a tua visão como um especialista nessa área? Cara, que delícia discutir isso. Cara, aí eu falo assim, porque não é fofoca, né? Política. Quem me vê fazendo esses comentários políticos, tá? Eu queria deixar bem claro que eu entrei nessa seara porque quando recém-formado como advogado, eu fui membro da Comissão Eleitoral de Cascavel. Por uma questão ali, o presidente acabou saindo, o vice acabou não assumindo. A pessoa certa na hora certa. E aí eu era um recém-formado com experiência política em Cascavel, que eu participo da política aqui há mais de 30 anos, né? E o presidente da OAB, do Voisin, Herodo, você vai ser o presidente da comissão. Eu falei, mas não tem experiência jurídica, mas você tem experiência política. E aí eu assumi justamente na primeira campanha que o Paranhos venceu como prefeito. Entendeu? Então, de lá para cá, eu venho enfrentando resistências porque eu não tinha experiência jurídica e porque eu não era conhecido politicamente. Só que a gente está há 20 anos, desde 1998, né? Participando da política dentro de partidos políticos, sendo secretário. Até fui candidato a vereador para fechar a chapa e fiz 221 votos quando o Renato Silva foi candidato a primeira vez. Guarda até hoje o bonezinho lá do Renato Silva, né? Então, a questão é essa. Eu vivo essa política. Tá? E cada vez eu vejo a Câmara de Cascavel perdendo em qualidade. Desculpe-me, os vereadores, mas ver a sessão da Câmara é uma questão que deve ser respeitada, tem o seu cerimonial. E você vê a maioria dos vereadores entrando como se estivesse num parque de diversões. Entra atrasado e sai cumprimentando, batendo nas costas de todo mundo até o outro lado ali. Atrapalha quem está falando, atrapalha a leitura do expediente do dia. Cara, eu leio sinais, eu vejo sinais durante as audiências. Eu sou aquele chato que, tendo tempo, eu vou na Câmara de Vereadores, não tendo, mas estando na minha casa ou empresa, eu assisto pela internet. Então eu vou captando esses sinais e o que a gente vê ali é uma manifestação de egos com vistas a futuros investimentos políticos. Parece que nós vamos ter mais de 20 candidatos a deputado estadual aí. E aí não vamos eleger ninguém. Porque eu tenho que sair candidato para já fazer a minha massa de eleitores para a próxima campanha para vereadores. Eu acho que esse comportamento é reflexo desses candidatos, né, os vereadores eleitos, essa troca. Sim. Então houve, de certa forma, assim, muitas cadeiras foram trocadas aí, pelo menos 50%. 50%, chegou quase 50%. Então você tem um monte de nomes novos e que, de certa forma, eles precisam ser vistos, eles precisam passar, digamos assim, por uma linha de, beleza, eu fui conhecido porque eu fui eleito, agora eu preciso mostrar serviço, eu preciso ser visto. Muito vereador de primeiro mandato eu não vou falar o nome de um vereador, tá? Mas eu leio os sinais, eu vejo, acompanho o fluxo ali, tá? Teve uma audiência pública aqui em Cascavel. O vereador foi lá e, no seu roupante, fez a defesa do seu ponto de vista, foi criticado. Passaram a palavra para frente, como ele viu que a plateia estava contra ele, o que ele fez? Saiu pela porta dos fundos. Não foi lá para defender o seu ponto de vista. Ele foi lá para fazer uma filmagem para colocar nas redes sociais para agradar os seus eleitores. Eu faço essa leitura. Na hora que ele viu que ele ia perder, vazou. Agora, na audiência pública sobre o Covid, que não é uma vacina, é um tratamento organizado ali pelo Romanelli, né? Romanelli não, perdão. Rondinelli, perdão, Rondinelli. Muito bem organizado, com um corpo técnico extremamente especializado e esclarecedor, né? O que acontece? Quem defende a vacina não foi. Peraí, não foi por quê? Porque não tinha argumentos ou porque só usou as imagens da sessão, das audiências lá, para fazer política para o seu público?
No final do dia é uma luta de narrativa, né? Exatamente. Vamos discutir nada técnico, vamos ver quem grita mais alto, quem grita mais vezes. Né? E isso é um reflexo da jogo de truco. Da atual sociedade em que nós vivemos, né? Que está mais atrás de likes do que realmente de convencimento. Debate é bom quando um dos lados reconhece que não tem a razão. Se eu começo a debater política, se eu começo a debater economia, quando eu não sei do assunto, eu respeito quem sabe mais do que eu. Agora, quando a pessoa entra querendo se impor, eu aprendi depois de muito tempo olhar para a pessoa e dizer, sabe de uma coisa? Você tem razão. E não falo mais nada. Eu já fui muito mais explosivo. Alguns momentos ainda sou, mas cada vez mais contido. E quando eu vejo a pessoa estar movida pela emoção, pelo coração, a razão já se perdeu. Então, nesse momento, eu falo assim, meu amigo, você tem razão, estou indo embora. Pronto, não vou mais comprar briga, não quero isso daí para mim, não. Quem não baixa a cabeça para ler, não tem condições de levantar a cabeça para debater. Guardei no coração essa Exato. Aprendi isso com o nosso amigo Murbach, ex-presidente da OAB de Cascavel. Foi meu professor de tributário. Sim, também foi meu professor, exatamente. Né? Então você vê que são pessoas que marcam mais pelo seu conhecimento, né, do que pela sua paixão. Né? Pessoas que trabalham só por paixão, certo? Né? Principalmente na questão política, acabam sendo passageiras. Eu acho assim, eu acho que a Câmara, mas é uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que a distribuição da Câmara, ela tinha que se dar mais com relação a essa representatividade de órgãos de classe. Por exemplo, OAB, tem um advogado lá, sim, que vários. É o Lauri. Tem mais 2 ou 3 advogados? Tem mais 2 ou 3? Tem sim. Tem lá um contador, que é o Mazzucchi, que representa o... E acho que ele faz um bom trabalho visando sempre os contadores, né? Então, ele fez um trabalho muito forte na aprovação do Conselho dos Contribuintes, né? Na bem atuante. Passada. Então, bem técnico e legal, representa. Não vi um engenheiro para representar, eventualmente, o CREA, enfim. Então, eu acho que... cada órgão tinha que buscar colocar um representante. Eu já vou mais na veia. Tinha que ter vestibular para candidato, a vereador e a deputado. Porque tem muita gente que entra lá que não sabe qual que é a função de um vereador. Tem muitas pessoas que entram ali, mas eu sou líder de um grupo, eu sou líder de um bairro, tal, mas não tem substrato suficiente, conhecimento suficiente para poder exercer corretamente. Então, os partidos políticos, o pessoal costuma dizer que é eleitor que é o culpado, né? A gente tem um governo que a gente quer, mas também pela qualidade dos candidatos que são apresentados, você tem que escolher entre aqueles que foram colocados. É que não tem um filtro hoje, exatamente. Né? Eu também não sei se eu sou a favor do filtro. Porque não necessariamente um advogado vai saber legislar corretamente. Às vezes ele vai no frio da lei e não consegue entender o social, o que acontece muito com os juízes hoje. Juízes saem dos bancos das faculdades, fazem aquela carreira de 2, 3 anos e se tornam juízes, depois da escola da magistratura. Qual que é a experiência de vida que eles têm para julgar a vida dos outros? Entendeu? Já diria o ex-ministro do Joaquim Barbosa. Vá às ruas, ministro, vá às ruas. Então, o processo seletivo do Novo é um exemplo. Ele vai mais atrás de formação do candidato do que indicação de candidato. Então, concordo com você que poderia ser estudado de outras maneiras, mas a primeira seria, será que os candidatos sabem interpretar leis? Ontem nós tivemos um embate na Câmara de Vereadores, né? Um vereador acusando o outro de não saber nem o regulamento interno da Câmara dos Vereadores. Perdeu-se ali 5, 10 minutos de discussão vazia para um dizer que tinha mais razão do que o outro. Gente, se você é candidato a vereador... Durante a sessão, né? Durante a sessão. Entendeu? Então, seja estudioso daquele fato, daquele momento que você está vivendo da sua vida. Leia pelo menos o regimento interno para não fazer besteira. Eu acho que essa questão dos órgãos de classe, de uma forma geral, né? Esses conselhos de classe, digamos assim, eles que tinham que ser mais atuantes nisso, sabe? Aí entra um pouquinho essa questão dos empresários, que eles também estão, de certa forma, apáticos, né? As entidades, elas têm que ser apartidárias.
Elas não podem ser apolíticas, elas têm que ser apartidárias. Sim. Tá? Isso eu tenho como fundamento meu. Sim, estatutário também, né? Exatamente. Se bem que a OAB a gente sabe que não é a partidária, né? A OAB é nacional, vamos deixar isso bem claro. Sim. A OAB nacional não é a partidária, o histórico recente comprova isso, né? Então a questão é, as entidades devem dar espaço a todos? Não. As entidades têm que dar espaço a quem está vinculado a elas e trazer para o debate aqueles que são contrários. Mas pelo menos o fomento dessa questão, né? Por exemplo, Sim. lá um CREA, vamos que se fomente então essa questão política para, por exemplo, alguém que esteja engenheiro e tal. Que queira, né? Porque daí você tem uma série, por exemplo, de regulamentações que impactam, municipais, que impactam diretamente. Quando eu fui membro do Conselho Jovem Empresário, o presidente Ferlim, primeiro presidente da Comissão do Jovem Empresário de Cascavel na SIC, né, nós pegamos as urnas eletrônicas embaixo do braço e fomos no shopping Westside, na época que funcionava com shopping ali ainda, fomos em feiras, fomos em escolas ensinar a usar a urna eletrônica, certo? Então, a gente tem aí uma visão de que a entidade ela pode participar da política, mas não pode ser partidária. Sim. Sempre dessa maneira. Sim. Agora, ficar emitindo notinha, a OAB mesmo emitiu um pedido, né, uma nota de repúdio ao Zanin, que proibiu a entrada dos celulares, lacrou os celulares de uma audiência, e depois agradeceu ao Zanin por ter revisto a sua posição. Não tem que agradecer, gente. Tem que falar, o senhor agiu errado, ainda bem que reveu sua posição, agora que não se repita isso. Não, naquele momento ela agradeceu. Mas a grande verdade é que tem uma galera que tá com medo do STF aí de falar qualquer coisa. Teve um embate, né, num encontro, acho que da advocacia, que, não se eu me engano, estava o ministro Barroso, e foi um advogado lá e desceu a lenha. Mas tem que descer mesmo. Tem essa... Bom... Essa linha com respeito, viu? Não vamos falar, não vai incentivar a violência aqui. Não. Desceu a lenha no sentido de argumentativa. Que a advocacia não é uma vocação para covardes, né? A advocacia, o direito em si, a pessoa tem que se posicionar, né? Sim. O que não dá é ficar em cima do muro, vendo alguma ilegalidade, alguma injustiça. Exatamente, concordo com você. Tem que se posicionar. Cascavel. Como é que você vê o MDB em Cascavel hoje? Uma pergunta muito capciosa, cara. Capciosa mesmo. O MDB da antiga, o partidão, o maior partido do Brasil, nunca quis estar nas cabeças. Sempre foi um partido de estar aonde? Aonde há governo, eu sou a favor. Situação sempre. Sempre, né? Foi o partido com mais prefeitos no Brasil, mais governadores no Brasil. Hoje é uma sombra do passado. Uma sombra do passado porque foi sendo ocupada por quem não era ligado à origem do PMDB na época, mas que via o MDB como um trampolim para alcançar os seus objetivos. Então, o MDB, assim como outros partidos, eu vejo sem identidade. Mas é que foi um partido que não sabe fazer oposição. Não, só quer ficar na situação. Só sabe fazer. E se coloca numa posição de oposição, hoje não sabe. O MDB era um partido para ser exclusivamente sustentado pelos seus partidários. Sim. Do tamanho que ele era, dos recursos que lhe eram colocados à disposição, econômicos e políticos, ele não teria que depender de fundo partidário. Cascavel, eles têm diretório, né, cara? Tá? Então você vê, né? Quantos membros eles têm? Não sei, mas... Quantos ativos? Adianta ter 500 membros se 3, 4 decidem? Não. Tem... Qual foi a última vez que você viu um partido político brasileiro, em qualquer instância, fazer uma assembleia e perguntar lá, e aí, quem que é o nosso candidato? São esses 3 aqui que estão à disposição, quem que é o nosso candidato a prefeito, a governador e a presidente? Não tem, é tudo indicação de grupo pequeno. Quem entrou no MDB e meio que tá buscando, minha opinião, tá? Quem entrou no MDB e tá buscando dar uma nova cara ou meio que assim, vincular a marca ao MDB é o Fernando Mantovani. Sim. Uma pessoa que surpreendeu na campanha política, né? É uma pessoa que tem condições realmente de dar uma nova cara para a política, mas ele está patinando, ele está começando a ficar para trás, né? Então essa visão que você teve, correta, concordo com você, ele chegando à frente do MDB e dando uma visibilidade maior para o partido e os seus objetivos, pode reconstruí-lo aí para uma próxima campanha a prefeito. Quem tem feito um trabalho de
articulação mais interna tem sido o Edson, né? O vereador Edson. O Edson ele tem uma força que vem sendo construída já desde a sua movimentação política, acho que o PCdoB ou PCB que ele era... Eu não sei qual era a parte dele. Não recordo mas agora. Ele tem um apoio muito forte do pessoal ali da União Oeste. Não, né? da HU principalmente, né? Do HU. Então exatamente. ele tem uma construção, ele tem uma capilaridade muito grande no município de Cascavel, tá? Mas escorregou essa semana com aquela questão do frouxo, realmente. Isso é um ataque à dignidade de um líder de governo, de um par seu na Câmara de Vereadores, que me entristece. Eu acho que não precisava chegar a essa vias de fato verbal. Mas a minha opinião sobre a Câmara de Vereadores é que parece que eles não entenderam o que eles estão fazendo lá. E aí eu ia te perguntar, tem muito vereador de primeiro mandato, né? Tem. Aí acaba virando palanque e tudo mais. Essas discussões de regimento interno, na minha opinião, faz internamente. Mas aí que eu falo isso às vezes assim, ó, eu faço consultoria em empresa, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo só a título de ilustração mesmo. Eu já fiz consultoria numa empresa uma vez, que eram 2 irmãos, e eles brigavam um monte. Eu falava assim, viu, vocês podem brigar, mas não briga nas frentes do funcionário. Exato. Vai, fecha uma sala e quebre o pau, entendeu? Saiam no soco, não tem problema, mas não brigue na frente do funcionário, porque vocês dois perdem credibilidade, perdem liderança. E o que eu estou sentindo hoje na Câmara de Vereadores é isso. Os caras estão... Eles não estão lá para... O Castilhos fala, não é debater, é criar o... Assim, vamos falar, ó, eu discordo de você, ó, Herodo, eu discordo de você por causa desse motivo, sou a favor disso, daquilo, você é contra, tá tudo certo, beleza. Mas parece que assim, aí eu falei, não é eu só tô pela discussão. E tendo acompanhado a Câmara Municipal de Cascavel com o Gugu como presidente, né? Márcio Pacheco como presidente, Alessio como ad eternum presidentum, né? Porque queria ficar o tempo todo. Alessio, um abraço. Mas a questão é o seguinte, cara. O Thiago, eu não consegui falar com ele pessoalmente, mas já mandei vários recados para ele. A gente também não. Ele entrou com muita vontade, só que presidente de Câmara de Vereadores de Assembleia Legislativa deve agir igual juiz de boxe, de artes marciais. Só entra para apartar. Enquanto o povo está brigando ali, certo? Começou a ficar feio, aparta o negócio. Ele não precisa aparecer na discussão, não precisa... Tanto que ele só vota quando tem empate. Né? Exatamente. Ele é vereador de primeiro mandato. Não, de segundo mandato, só que primeira vez como presidente. Trabalho fabuloso de base que ele fez. Sim. Reconhecemos isso, que o trabalho que ele fez na sua comunidade eleitoral foi muito bom e o primeiro mandato passou muito bem sem ser visto. Agora, como presidente, ele tem que se espelhar, ele tem que ver como é que o Gugu tratava. O Gugu era um bonachão, né? Apagava o incêndio. Já o Márcio Pacheco, xerifão. Perfeito? Alessio, você não via ele como presidente, ele deixava o negócio acontecer. Quando chegava, chegou aqui, tchau, vamos embora. Então, ele deve olhar esses exemplos do passado, positivos e negativos, né? Porque hoje realmente a Câmara de Vereadores de Cascavel está incontrolável. E o presidente da Câmara de Vereadores não tem que verear, né? Ele me deu uma cutucada quando eu falei para ele assim, tem que começar as audiências públicas no horário. Não, quem coordena a audiência pública é vereador. Eu falei, não, estou dizendo das sessões também, de tudo mais. Tem que tomar cuidado. Inclusive, vereadores, por favor, 7 minutos são 7 minutos, 5 minutos são 5 minutos. Porque eles estão chegando no final, mais 2 minutinhos só para concluir meu pensamento, mais 2 minutinhos para concluir. Não, 5 minutos são 5 minutos, 7 minutos são 7 minutos. Conclua sua linha de raciocínio, você que vai participar de uma audiência pública, dê uns 5 minutos para você, fale em 5 minutos. Eu quero assim, estão querendo me calar. Sabe aonde que funcionou muito bem isso daí? Na SIC, na gestão do seu Álvaro Largura, que era uma bagunça, as reuniões começavam com meia hora, 40 minutos de atraso. Ele falou, Herodo, vamos organizar isso daí? Colocamos uma cinetinha, colocamos plaquinha, 3 minutos, 2 minutos, porque não tinha tecnologia, né? Sim. Como é que são as reuniões da SIC hoje? Começam no horário, todo mundo respeita o tempo que lhe é dado, termina a reunião no horário. É tão simples isso. É porque assim, ó, lá tem o cronômetro, né? Se perde. Mas vereador tem. Vamos lá. Os vereadores têm também. Uma juventude aí forte no ambiente político. Você tem aí vereadores novos, né? E você tem também o nosso vice-prefeito Henrique Mecabô. Correto. E nós temos o prefeito Renato Silva, uma mistura aí, pessoa né, com mais idade e um jovem buscando aí o seu espaço.
Vou deixar bem aberto para você, cara. Como é que tá essa situação? Como é que você enxerga a prefeitura? Como é que as coisas estão? O que você tem acompanhado? Renato Silva, como empresário, sempre teve pessoas jovens do seu lado. Registre-se isso. Seus filhos, filhos do seu sócio, sempre teve pessoas jovens junto trabalhando. Renato Silva, como prefeito, era uma incógnita. Era uma incógnita porque, como vice-prefeito, ele pouco apareceu nos 3 primeiros anos do mandato. Foi aparecendo no último ano de mandato, tá? Natural, é uma questão ali que nós temos um perfil de Paranhos também que era, né, gostava de estar sempre à frente. Sim. E eu não comparo Paranhos com Renato Silva. Cada um tem um perfil independente, exclusivo. Eles não se comunicam, são perfis diferentes de gestão. Renato Silva, ele é mais acanhado. Eu gostei muito quando ele falou na campanha, não estão me elegendo para ser radialista. Não é porque eu não sei falar que eu não sei administrar. Foi uma mudança ali muito grande na questão política. Muito bem, Renato Silva é um administrador do portão para dentro. Então, se ele e Mecabô, que já tem um perfil diferente, já é mais expansivo, já é mais de estar em contato, conseguirem construir uma sinergia, né? Cascavel só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Tá? Eu ainda estou esperando pelas mudanças, aí, algumas adequações no seu secretariado, no seu primeiro escalão, porque ainda realmente tem esse viés da continuidade de Paranhos. Tá? Mas Renato Silva vem construindo a sua identidade dentro. Aparentemente ele elegeu como sua grande obra, sua marca em Cascavel o centro de eventos, que eu tenho as minhas restrições. Tá? Gostaria de ver os números para tirar conclusões. Tá? Então, ele tem que construir uma vitrine. Se ele sairá à reeleição ou não, depende do futuro político de Paranhos. Vamos deixar isso bem claro. Né? Ele é potencial candidato a uma reeleição? Não é. Não há como esconder isso. Porém, Renato Silva vem fazendo, só que o Renato Silva tem uma situação que incomoda, que atrapalha ele. Ele é muito... não diria personalista, mas quando ele não gosta de alguém, ele não gosta. Ele não abre para o diálogo, ele não chama para conversar, ele simplesmente acontece alguma situação que ele considera como um ataque pessoal contra ele, ele se afasta. Isso não é bom para um gestor que cuida de uma cidade de 500 mil habitantes, vamos arredondar, porque a gente já tem 500 mil habitantes flutuantes na cidade de Cascavel todo dia. Não é bom para uma cidade que tem um orçamento de 2 bilhões de reais ou mais, certo? E que depende de uma série de acordos, uma série de negociações políticas construtivas. Então, encarar dessa maneira o seu adversário complica a vida. Então, a única ressalva que eu faço à administração, essas 100 e tantos dias que começaram de Renato Silva, considero um empresário extremamente competente, um político que vem construindo a sua imagem independente e que pode entregar muito para Cascavel. Mecabô também é a mesma coisa. Tá? Tem que construir ainda a sua identidade, está indo. No início se perdeu aí nos TikTok da vida, né? Não gostou da crítica, mas a gente procurou fazê-la de forma construtiva e parece que deu resultados. O Mecabô ele vem construindo uma situação sólida política, né? Que certamente o levará a cargos aí mais elevados. Eu tenho a impressão que o Partido Novo faz uma aposta muito grande no Henrique. Sim. Em termos institucionais, né? Por exemplo, para realmente... Precisa. Exatamente. Precisa. O partido precisa. O partido precisa. Ó, nós temos o prefeito de Joinville, que é do Novo, não é? Um excelente administrador, só que não consegue quebrar as amarras burocráticas da prefeitura de Joinville. O velho da van estava reclamando esses dias que não consegue vencer a burocracia de Joinville. Joinville é um exemplo para o Novo? Mas não conseguiu resolver tudo. Minas Gerais, Zema, é um exemplo para o Novo? Só que não conseguiu quebrar o isolacionismo do partido. Certo? Caraca, excelente análise, cara. Tá, então você tem aí certas amarras que você tem que quebrar. E o Mecabô, ele entrou na política, certo? Sem um histórico na cidade. Ele veio praticamente como um estrangeiro, porque ele estava fazendo uma carreira internacional, veio, convenceu a sua família e vou entrar na política porque eu tenho... Ele é um predestinado. Sim. E ele tem um apoio muito forte do agro, né? Exatamente. Então, se ele conseguir construir essa independência e trazer a sua marca, certo? O futuro dele é muito grande. Mais alguém para encerrar? Caramba. Márcio Pacheco.
Márcio Pacheco... Próximos passos, nossa opinião. Márcio Pacheco, eu não sou conselheiro de ninguém, tá? Já tive uns arranca-rabos lá no passado com o Márcio Pacheco na sua primeira campanha para vereador, que foram apaziguados, tá? É uma pessoa que eu considero muito família. Esses dias eu encontrei ele na missa, na quarta-feira à noite, fui até lá cumprimentá-lo, uma pessoa muito querida. Hoje vencemos esse problema do passado, né? E eu acredito que o Márcio Pacheco, ele continuará como deputado estadual. Ele tem uma carreira só, continuará como deputado estadual. Não sei se essa última eleição fez bem para ele, aqui em Cascavel, para prefeito. Quem sucede Edgar Bueno? Não tem sucessor. Tentou fazer com seu filho, André Bueno, amigo da infância nossa aí, da juventude, né? Pessoa querida também, mas infelizmente não consegue construir herdeiros políticos. Eu acho que o André acabou ficando apagado um pouco durante esse período do primeiro mandato do Paranhos. Aí o André acabou se apagando, né? Sim, sim. Cuidando dos negócios da família, sei lá, fazendo o quê. Mas acho que o Edgar vai querer ainda ter alguma participação na vida política? Qual que é a sua análise? Mas você tem que perguntar para ele. É. Você tem que perguntar para ele. Qual que é o futuro dele, não sei. Mas ele não construiu, você a primeira pergunta que você fez, construiu um herdeiro político? Não, não construiu. Não construiu. O Padovani, nosso deputado federal. Só é surpresa para quem não conhece a história dele. Uma pessoa que se preparou, vem de uma família política, gostem ou não, mas vem de uma família política. Um jovem, entre aspas, né, que construiu uma carreira empresarial dentro do conglomerado da família, mas deu a sua identidade. Todo mundo é jeito de falar, perdão, né? Muitos achavam que ele ia ser um deputado marionete no Congresso e bem pelo contrário. Impositivo, coerente, propositivo e que vem construindo também uma identidade e própria. Econômico também com a verba pública. Exatamente. Né? Ele tá em termos de ranking, ele tá muito bem. Então, quem viu ele só na campanha, né? Inclusive eu tive a honra de anunciá-lo na rádio e ele estava com toda a família na casa, quando eu falei, olha, deputado Padovani, último eleito do Paraná. Então, anunciamos ali, né? Então, o Padovani só se surpreende com os resultados que ele vem trazendo quem não conhece a história dele. Você acha que ele vem para Senado? Dificilmente nessa daqui não. Com esses nomes que eu já coloquei aí, né? Dificilmente ele vem para Senado. Tem um interesse? Tem, né? Não tem como dizer que não. Só eu ia falar do Padovani. Ele, normalmente um candidato que ele vai, ele foi um cara de primeiro mandato, né? Sim. E o cara demora às vezes um ano para entender o mecanismo e como é que funciona. E ele não, foi um cara que arregaçou as mangas e começou a trabalhar já de... Família política, já participava do dia a dia, já conhecia os mecanismos e foi lá e começou a mostrar, já nos primeiros meses de mandatos, bons resultados. Show de bola. Cara, prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Tá convidado para vir mais vezes e vamos pensar em coisas pra gente fazer mais vezes isso aqui, cara, porque é muito legal essas análises, viu? Com certeza. Estamos aqui para tentar trazer fatos, né? Alguns com um pouquinho de paixão, mas como eu disse, se começar a discussão só por paixão, eu tô falando. vamos conversar fatos e falar aí sobre a vida, mas não sou conselheiro de ninguém, não sou dono da verdade. Estamos aqui como cidadão de Cascavel, né? Empresário nessa cidade, onde a gente tem a nossa família, geramos empregos e tentamos apenas construir uma cidade mais segura, humana, né? Para todos nós. É isso aí, pessoal. Esse foi o Polideia Cast. Eu gostaria que você comentasse aqui quem é que você acha que vai ser o próximo governador do estado do Paraná. É indicação do Ratinho? Mas não coloca isso, bota um nome lá pra gente poder saber. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.